saúdo a todos com a paz do Senhor. Jó capítulo 14, versículo 7 diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Amém? Pode tomar o teu assento. Maravilhoso Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu quero falar de um homem lá da terra de Uz, chamado Jó. Dentro dessa história, esse homem, a história vai nos contar que ele era um homem bem-sucedido, que ele era um homem justo, temente a Deus, se desviava do mal e era um homem reto. E se nós analisarmos, olharmos essa situação, esse homem não tinha nada para que viesse a acontecer na vida dele. Estava tudo bem, maravilhoso, tinha filhos, estava tudo tranquilo. Mas diz que esse homem, quando ele via os seus filhos fazerem as suas festas, que um fazia festa na casa do outro, depois que eles festavam, Jó, ele ia e orava, ele oferecia um sacrifício a Deus em prol dos seus filhos. E eu acho muito interessante essa passagem. A gente sabe, nós temos filhos, nós temos família. E os nossos filhos, se acontece alguma coisa, entristece o nosso coração. Imagine Jó, ele ia falar com Deus sobre as situações dos seus filhos, se por acaso algum deles viessem dizer algo que não agradasse o coração de Deus, ele viria em prol deles pedir perdão a Deus pelas situações de seus filhos. E diz a palavra que um certo determinado momento de homens se reunirem no céu, de lá no céu estarem reunidos, chegou Satanás no meio deles. E Deus olhou para Satanás e perguntou: viu meu servo Jó? Como quem diz assim, tu olhou para ele? Tu viu que ele é um homem temente a mim, que ele se desvia do mal? Tu viu que ele é um homem reto, justo, honesto? Não tenho o que falar desse homem, e ainda me oferece sacrifício, me adora, exalta o meu nome, glorifica. Tu visse? Aí Satanás chega para Deus e diz assim: olha, se tocar nele, se eu tocar nele, eu duvido, eu duvido que ele vai deixar de te adorar. E é tão interessante que no decorrer, no movimento do culto, foi falado aqui em milagres, foi falado aqui, dentro desses milagres, restauração. E eu creio que dentro desses milagres, dentro dessa restauração, há fortaleza. Aleluia. E toca na vida dele, para ver se ele vai continuar a te adorar. E Deus, confiante, sabia de quem ele estava falando. Ele conhecia de quem estava sendo mencionado. É tão interessante, Charamando e a Xérbia Nagadaraço, que ele sabia que Jó ia justificar o seu nome na terra. Ramanda Hasérbia Nagassura Mandahai. E ele não desperdiçou essa oportunidade.
Sabe o que o Espírito Santo ministrava no meu coração? Que nós somos a justificativa de Deus na terra. Nós somos a justificativa. Ele confia em nós, Ele confiou em você, Ele confia em mim, Ele confia em ti, para que nós exaltamos e glorificamos e elevamos o nome dEle, porque é a Suramanda Ramana Sérbia. Nós somos. E Deus sabia dessa situação e permitiu. E diz a história que num dia só, o adversário tirou os bens de Jó. Tocou nos seus bois, tocou nas suas ovelhas, tocou naquilo que era de bem para Jó. Aleluia. Eu vou rapidinho porque as horas vão se passando. Que eu quero chegar aqui no versículo 14. Tocou nas finanças de Jó. E Jó não reclamou. Jó não murmurou. Jó não questionou. E Jó o adorou. No mesmo dia, diante da reunião, novamente, o adversário chega até Deus. E ele fala dos filhos de Jó. Ele não se contentou, como se nós estamos aqui nesta manhã. Porque enquanto nós adoramos aqui no reino espiritual, é desfeito, é cancelado, Sharamanda Rasuramanda Rai. Tudo aquilo que o adversário tem planejado, sobre a minha vida e sobre a tua vida é desfeito. Eita Deus grande, eu sinto Ei, toca agora nos seus filhos, toca na sua família para ver. E mais uma vez Deus permitiu, no mesmo dia, seus filhos estavam lá em festa, o adversário vai lá, toca na vida dos seus filhos. Seus filhos vêm a falecer, eles vêm a morrer, seus 10 filhos. E Jó continua ainda o adorando. Aleluia. Diz que Jó se veste de saco, raspa a sua cabeça. E como quem diz assim no capítulo 1, no versículo 21, nu eu vim, e nu voltarei para o ventre da minha mãe. Como quem diz assim, eu cheguei até aqui sem nada, não tem problema se eu voltar sem nada. Ele não estava preocupado com os bens dessa terra. Ele se preocupava com o que Deus achava dele. Ele se preocupava com o que iam falar dele. Ei, eu quero dizer para ti nesta manhã, do capítulo 2 em diante, houve-se mais uma reunião nos céus, e os homens iam se apresentar a Deus, e Satanás foi lá. Ele não se contentou, Sérbia. Ele não vai se contentar, ele já é um perdedor. Mas ele se levanta muitas das vezes para ver até onde vai a nossa fé. Para ver até onde vai a nossa adoração. E aí, ele diz assim, olha, como quem diz, toquei nos bens, toquei nos filhos, nada aconteceu. Aí Deus diz assim, olha, pode tocar no pele e nos ossos, só não toca na vida dele. E diz que o adversário Satanás lança sobre a vida de Jó uma doença, uma chaga. Ficando nessa situação,
ao desespero de sua mulher, ela chega para ele e diz assim: olha, amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó chega para ela e diz assim: falas como uma louca. Ele não diz assim: tu és uma louca, não, ele diz: falas como uma louca mulher. Do bem viveste agora porque nada tem. Tu vai começar a reclamar. E diz a história que uns amigos de Jó ouviram falar que ele não estava bem. Vieram até Jó. E de vez de trazer algo para consolar a sua vida, trazer algo para que cresça uma esperança, para que aumente a sua fé, começaram a criticar. Começaram a questionar, começaram a apontar a situação de Jó. Aleluia. E em um dos versículos, Jó olha para si, se coçando com um caco de telha, com chagas. E ele começa a se questionar muitas das vezes. Ele começa a falar com Deus, ainda que os seus inimigos apontassem para ele. Ainda que seus inimigos o criticassem, ele olha para si e começa a falar com Deus. Mas nenhum momento me chama a atenção, sabe por quê? Que Jó jamais, assim, por causa desse adversário que está aqui, porque isso, não. Em nenhum momento ele só glorifica a Deus, ele adora a Deus e ele questiona com Deus. E chega no versículo 14, eu acho tão interessante, que Jó ele começa a comparar o homem como uma árvore. Perdeu os seus bens, perdeu a sua família, seus filhos, e estava em chagas, com uma enfermidade. E no versículo 14, Jó ele compara a árvore com o homem. E ele começa a dizer que o homem, quando ele vem a morrer, quando ele vem a falecer, acabou. Não existe mais nada a não ser pegar e colocar no caixão e enterrá-lo. Ele não fala isso aqui na história, eu estou aqui imaginando. Mas ele compara a história como um homem morto, a árvore como um homem morto. E aí ele diz, aqui no versículo, porque ainda há esperança para uma árvore, que além de ela ser cortada, ele não fala que ela foi podada, ele diz que ela foi cortada, algo tirado. Você olha para um tronco de árvore e você vai ver que não tem mais vida. Você vai achar dali, não vai nascer mais nada. Não tem mais nada para florescer naquele lugar. Mas diz que ainda que as suas raízes estejam sem vida. E raiz é uma coisa muito profunda. Raiz é uma coisa muito séria. E eu costumo dizer que o bambu chinês, ele fica 5 anos debaixo da terra, criando raiz, procurando lugar para que a sua raiz venha a ter força. Ele fica 5 anos debaixo da terra só se fortalecendo. 5 anos só buscando aonde ele vai se alicerçar. Xaramaias tu camandai. Rimiondri cheio de caias tu camandas.
Ai, xaramandai a Sérbia negação de Candahai. Ei, são 5 anos, não são 5 dias. E diz que quando passa os 5 anos que você olha que não nasceu nada, você olha na terra, não brotou nada, nada floresceu, tu acha que já está tudo acabado. Aí o bambu começa a dar o seu sinal. Xaramaias tu camandarraço. Só que Jó diz assim: ainda que a sua raiz, aleluia, se envelhecer na terra, há esperança. Nada está acabado. Muitos podem olhar para ti e dizer assim: não tem mais solução, não tem mais vida, daí não vai dar mais nada. Mas eu quero dizer para ti, se a tua raiz estiver alicerçada, se a tua raiz estiver em uma posição, que a tua esperança venha a florescer, venha a ser fortalecida. Ramanduia Xanda Rabacaias Tucamandahai. Ei, eu quero dizer para ti que é o cheiro das águas, ainda que esteja tudo acabado, xaramaço e camandahai, ainda que você veja que não tem mais solução, eu quero dizer para ti que se há esperança, é o cheiro das águas, ela vai brotar, xaramaço e camandahai. Rimiondri shai de caias tu camandahai. Eita, nagai, suída, caias tu camandaraba Sérbia. Rimiondri shei de caias tu camandarras. 5 anos. Muitos podem olhar para você e dizer: está tudo acabado. Tem pessoas, pastora Alessandra, pastora Débora, que só te conhece do solo para cima. Tem pessoas que nos conhecem só do solo para cima. Mas enquanto a sua raiz estiver crescendo, Deus te conhece do solo para baixo. Deus conhece a tua vida. Deus conhece a tua história. Aos olhos humanos parecia que não tinha mais solução para Jó. Aos olhos humanos, pronto, está acabado, deixa desse jeito. Ei, mas para ele ainda havia esperança. Para Deus ainda havia esperança na vida de Jó. Ainda que esteja tudo acabado, mas ao cheiro das águas, ela brotará. Eu quero dizer para ti, que entrou nesta manhã aqui achando, depois de ser falado, entoados hinos que foram entoados aqui, louvados hinos que foi louvado aqui, ainda tu achar ainda que não tem mais solução, tu sair dessa porta para fora, porque eu não creio em um Deus que só faz aqui dentro e lá para fora não faz. Eu não creio em um Deus que enquanto nós estamos aqui adorando Xaramanda Sérbia, enquanto nós estamos aqui em Toiaçou de Candahai, está tudo maravilhoso, está tudo bem, da porta para fora nada vai acontecer. Eu quero dizer para ti que da porta para fora vai continuar a bênção que está aqui, que da porta para fora vai surgir vitória sim, que você vai chegar na tua casa, vai haver mudança sim, que você vai chegar aonde você tiver que chegar. Ramando e achando Ramanaha Sérbia Nagasura Mandahai. Sabe por quê? Porque Deus nessa
nesta manhã quer renovar as tuas forças. Deus nesta manhã quer renovar as tuas forças. Ele quer derramar sobre a tua vida esperança. Não é esperança momentânea. Esperança permanente. Ramai de capla suramandai. Eu não sei em quem tu estás confiando nesta manhã. Eu não sei em quem tu estás crendo nesta manhã. Mas se ainda houver esperança, torno a dizer, ao cheiro das águas, ela brotará. Ao cheiro das águas, ela vai surgir. 5 anos. Eu imagino 5 anos se consagrando, 5 anos orando, 5 anos se prostrando diante do Senhor, 5 anos se humilhando, 5 anos na obediência. Ei, e podem olhar para ti e dizer assim, não vai dar nada. Deus te conhece. Deus conhece a tua história. Deus conhece a tua vida. Em quem tu estás confiando nesta manhã? Em quem tu estás crendo nesta manhã?